Olha, eu acho que teve bronca aí nos bastidores da Globo, porque ó, alguns jornalistas tiveram crise de sincericídio, ó. Começaram a falar a verdade aí sobre a economia e sobre o Lula. Eu acho que os diretores não devem ter gostado nada. Afinal, a ordem aí nos últimos dias era pancadaria para cima do Lula, fazer terrorismo econômico e tentar convencer a população de que as coisas vão de mal a pior e que vão piorar muito. O problema é o seguinte: os resultados econômicos do governo Lula são todos positivos. E o pior, não apenas são resultados positivos, mas sempre surpreendem, entre aspas, o chamado mercado financeiro, o FMI, etc, etc. E o Lula ontem tripudiou, o Lula detonou a diretora-geral do FMI. O Lula estava no evento, ele falou que no começo do mandato dele, na primeira quinzena do mandato dele, para quem não lembra, ele foi para o Japão, 15 e 16 de janeiro de 2023. E ele, em Hiroshima, se encontrou com a diretora-geral da FMI e ela disse que a economia do Brasil ia crescer 0,8%. Aí diz o Lula que essa diretora aí entende de tudo, menos de economia. Segundo ele, ele falou na cara dela: a senhora pode entender de FMI, mas não entende de Brasil. A economia do Brasil cresceu 3,2%, ou seja, errou por 4 vezes a diretora-geral da FMI. Esses são os economistas. Eu vou te explicar. Eles colocam projeções pessimistas, ou seja, sempre abaixo do que vai ser o resultado, porque aí eles podem justificar aumentar o dólar e podem justificar aumentar os juros. E aí, quando aumenta os juros, aumenta o dólar, eles ganham mais. É isso, tá? Esse é o negócio deles, assim que eles ganham muita grana, inclusive muito dinheiro público. Para quem não sabe, o governo Lula está pagando aí quase 900 bilhões por ano de taxa de juros à dívida. E o governo é obrigado a pagar, não tem o que fazer, não. É obrigado. O governo que não paga a dívida, meu Deus do céu, o governo vem abaixo. Pois bem, 900 bilhões por ano. Chegou em setembro, nos 12 meses anteriores, ou seja, de agosto até agosto. De agosto de 2023 a agosto de 2024, eram 830 bilhões. Só que a taxa subiu de agosto para cá. Então já deve estar aí rondando 900 bilhões. É muita grana. Podia ir para saúde, educação, transporte, moradia, Bolsa Família, BPC, para aumentar as aposentadorias, para qualquer coisa boa que você puder imaginar. Mas está indo para o bolso de banqueiro vagabundo. E a Globo adora isso, porque os seus maiores patrocinadores são exatamente esses banqueiros vagabundos. Quando você está assistindo qualquer coisa do Grupo Globo, não é só a Rede Globo ou a Globo News, não. Você está assistindo qualquer coisa do Grupo Globo. E você vê nos comerciais ali propaganda de banco, de investimentos, propaganda aí de coisa ligada ao mercado financeiro, ou o agrotech, o agropop, é esse pessoal pagando muito, mas muito acima do valor de mercado, para que na hora que comece os jornais, eles deem a opinião em todos os veículos aí do grupo, que é um grupo muito grande, então eles se atacam de todos os lados, né? Tem rádio, tem revista, tem vários portais diferentes, tem vários canais de TV diferentes, tem canais regionais, canais nacionais, canal de TV a cabo, canal de TV aberta, enfim, para que em todos os noticiários eles deem a impressão que é a impressão que o mercado financeiro quer. No caso, saiu uma pesquisa ontem mostrando que 90% do mercado financeiro odeia o Lula. E é por isso que eu falo, deve ter tido bronca aí nos bastidores da Globo, porque alguns resolveram falar um pouquinho de verdades. Olha só, vou começar com o André Trigueiro. O André Trigueiro, muitas vezes, ele tem opiniões aí que eu concordo. Aliás, a maioria das vezes. O problema aí de muitos comentaristas é que chega em coisas decisivas, eles dão uma opinião aí meio errada. Mas o Trigueiro, ele foi lá e falou algumas verdades sobre economia. Com vocês aí, comentaristas da Globo. O estigmatismo do mercado tem uma função importante para servir de parâmetro para certas decisões, para lembrar que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Agora, sinceramente, eu não vi o mercado ter as mesmas reações alérgicas que está tendo agora no atual governo, no governo anterior, quando incensava-se Paulo Guedes, as maiores estrepulias no governo anterior em relação ao precatório, as declarações estapafúrdias e golpistas do ex-presidente agitando o país, o mercado ali oscilando um pouquinho aqui, o dólar, os juros. Vai dizer que a economia do Brasil, no governo anterior, estava em céu de brigadeiro? Ou vai dizer que a turbulência que se vê hoje no mercado financeiro é compatível com a mesma régua que se mede hoje, se media há relativamente pouco tempo a montanha-russa que a gente viveu aqui? Então, eu me reservo o direito de entender o seguinte: todo governo deveria, e não só governos de centro, esquerda ou esquerda, todo governo, por uma questão de coerência ética, deveria se prestar a resolver problemas, principalmente dos pobres e miseráveis. São quem mais precisa do Estado.
Essa é uma questão, para mim, basilar do ponto de vista... Para quem não está lembrado, no governo Bolsonaro, o Bolsonaro precisava de dinheiro em 2021 ele estava precisando de dinheiro para 2022, que era ano eleitoral, que ele estava com medo, porque o Lula já liderava as pesquisas. E aí o que acontece? O Bolsonaro e o Arthur Lira aprovaram um projeto, e eu lembro até hoje, porque eu fiz o vídeo, e na hora que eu estava gravando o vídeo, estava a votação acabando. E parecia que ia ter um resultado, né? Quando eu estava no minuto 2 do vídeo, eu parei e falei, opa, peraí, vai dar resultado oposto. O PDT do Ciro Gomes traiu a oposição e votou junto com o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro ia sofrer sua pior derrota, ele teve uma vitória ali, que foi o projeto dos precatórios. Aquele projeto tirava ali, liberava 89 bilhões para o Bolsonaro gastar mais em 2022 para comprar voto, e jogava uma bomba que ia aumentando e chegava a 600 bilhões em 2026 para o governo seguinte, fosse do Bolsonaro ou não. Só que fosse do Bolsonaro ele já ia ter dado o golpe, tanto faz, tá nem aí pro resto. Fosse pro Lula, o Lula ia ter uma bomba atômica aí explodindo no governo dele. Pois bem, que ele já desatou no ano passado, tá? Custou caro pro governo Lula no passado isso aí. O que acontece? O mercado financeiro não nem aí. Nossa, tá criando uma bomba fiscal, gasto do governo, de 600 bilhões nos próximos 5 anos. Vamos aumentar o dólar? Não, nada. 600 bilhões. É muita grana. Nada. Aí depois, no ano eleitoral, o Bolsonaro aprovou aí projetos de lei ilegais na ordem dos 400 bilhões em auxílio para a população, que é o que o mercado financeiro mais odeia. O que eles mais odeiam, é por isso que o dólar está subindo, e eles estão aí criticando o governo Lula, e aí saiu pesquisa dizendo que 90% dos gestores da Faria Lima, ou seja, dos bilionários do Brasil, rejeitam o governo e acham que a economia está no caminho errado, porque o Lula deu dinheiro para os mais pobres, o Lula vai isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. Isso vai dar diretamente dinheiro no bolso da população inteira mais pobre. Que quem fala, nossa, Thiago, mas eu ganho 6 mil, que droga. Tá, mas você só vai pagar imposto de renda a partir dos 5 mil. Você vai pagar imposto de renda por R$1.000 só. De 0 a 5 mil você está isento, ou seja, vai ser 400, 500 reais a mais no seu bolso. Fala, não, Thiago, mas eu ganho 10 mil, não vai mudar nada. Vai, você vai ter 400, 500 reais a mais no seu bolso todo mês. Quem vai ter menos? Quem ganha mais de 50 mil, esses vão ter menos. Os que ganham até 49 mil e tanto vão ter mais. Pois bem, o mercado não gosta. Mas no governo Bolsonaro, o Bolsonaro criando ali quase 400 bilhões de dívida para dar dinheiro para os mais pobres, não tinha problema. Por que não tinha? Porque eles queriam que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Por isso que não tinha problema. Ele estava a favor do Bolsonaro ganhar a eleição. E aí o que acontece? Agora, o Lula anuncia aí um pacote que vai gerar aí 70 bilhões em lucro para o Brasil. E aí, é mais do que o mercado financeiro queria. Eles queriam 25 bilhões por ano. O Lula conseguiu 35. E aí eles começam a fazer esse terrorismo, começam a fazer, não pode, não sei o que lá, e a chiar. Aí o comentarista fala, eu não vi isso no governo Bolsonaro. Por que vocês estão com essa proporção aí no governo Lula? Por muito menos. Porque o Lula vai isentar aí dos mais pobres o imposto de renda. Tá, mas e daí? Isso vai causar inflação lá na frente. Peraí. O Banco Central está aumentando o dólar, todo mundo sabe que aumentar o dólar é o que está causando a inflação atual do Brasil, que está causando a inflação atual não são os salários altos, não é o aumento do consumo. O dólar está, a inflação está alta porque o dólar está alto. O dólar voltando ao patamar normal, que é lá R$5 mais ou menos, a inflação dá uma melhorada legal. Só que aí, a popularidade do Lula vai para 80%, que todo mundo vai sentir aí no bolso ou a melhora da economia. Não pode, né? O mercado financeiro não quer. Então eles tentam aumentar ainda mais o dólar. Aí, não foi só o André Trigueiro. Teve outro aí que eu fiquei pasmo. Eu fiquei... olha, caiu meu queixo. Porque assim, a Eliane Cantanhede teve uma crise de sincericídio lá e começou a elogiar o Lula. E olha, elogios aí robustos ao Lula. Daqueles que se fala, caramba. Outro dia mesmo aqui eu mostrei ela detonando o Lula na economia com mentira e ainda desmentiu o que ela falou. Agora não. Agora olha só a mudança. Na pesquisa você também vai se chocar. Os entrevistados todos do setor financeiro ou avalistas, digamos assim, do setor financeiro dizem para 96% deles o rumo da economia está indo mal. Mas espera aí, você tem desde o início do governo Lula a previsão do PIB, a previsão de crescimento da economia vem surpreendendo para melhor.
né? A gente acaba de ter aí 0,9% de crescimento do PIB no último trimestre, as projeções de crescimento para esse ano já passam de 3%, pode chegar até 3,4%. A gente tem o menor desemprego da série histórica, agora você tem a queda da miséria e da miséria extrema, sabe, uma queda acentuada. Quando você junta os dois, você tem 8,7 milhões de pessoas que foram beneficiadas. Beneficiadas por quê? Primeiro, pelos programas sociais, sim. Segundo, porque a economia cresce. Isso gera renda, gera emprego, né? E você tem um outro indicador que eu acho importantíssimo, que é aquela turma do neném, que são os jovens que nem trabalham nem estudam. Também houve uma queda, uma redução significativa. Tudo isso nos dá uma fotografia de um país melhor e nos mostra um filme de um país que caminha para melhor. Mas o sistema financeiro, né, que não gostou da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, e isso foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Aí eu já não gosto do Lula, já 90% rejeitam Lula, 96% dizem que a economia está indo pelo caminho errado, e mesmo no caso do Haddad, você tem uma queda, porque lá no início do ano, me parece que em março, né? Pois bem, tá aí. Ou seja, para eles é assim, ó, a economia tá ruim. Bom, aí todos os dados são positivos. Você vê, o país está melhor e está indo no caminho certo. Olha, os patrocinadores da Globo devem ter ligado bravos aí, falar, não pode elogiar assim o Lula não pode falar muita verdade aí não. Já veremos nos próximos dias. Vão voltar a detonar o Lula aí com mentira, mas agora foram obrigados a falar. Sabe o que é o pior? Eu vi uma parte da esquerda, aqueles web revolucionários aí que estão sendo promovidos, com fake news, dizendo que não dá para confiar no IBGE. Isso é dado do IBGE, não dá mais para confiar no IBGE. Eles e os bolsonaristas. A única desculpa deles é a seguinte, não dá para confiar no IBGE. Eu lembro em 2020, quando o Bolsonaro mudou as regras para contar o desemprego, que quem vendia bolo de pote na rua, no semáforo, estava contando como pessoa empregada. Esse pessoal ficou, quieto. Inclusive, alguns deles ainda defenderam o Bolsonaro na época. E aí eu vou mostrar. Aqui, quando consultorias diziam para a imprensa que o desemprego estava em alta no Brasil em 2020. Eu falando, vamos debater desemprego. Mas eu decido usar aqui não o CAGED ou o IBGE, mas uma consultoria qualquer. Então não pode, tem que usar o IBGE. 2024, governo Lula. Se quiser, pausa aí para ler, ó. Qual a verdade sobre o emprego no Brasil hoje? Critérios sobre emprego usados no IBGE escondem taxa de desemprego maiores que a divulgada e omitem Agora o IBGE não vale mais IBGE, tá? Antes, no governo Bolsonaro, quando ele mudou a maneira de contar o desemprego, aí você tinha que confiar no IBGE do Bolsonaro. Agora no Lula não pode mais, tá? Agora não pode. Então se fala que o desemprego aumentou, igualzinho o Carlos Bolsonaro, igualzinho. 2019, a fonte IBGE. Depois, agora não pode mais confiar no IBGE. Igualzinho, mesma técnica bolsonarista. Não é só uma pessoa, não. Tem um gabinete do ódio. Todos, veja, são contas que não têm nome. A imagem, o IBGE do Lula mudou a forma de calcular desemprego. Não mudou. Aí, hoje, o método é baseado na procura de emprego. Só mentira. Aí, ó, o IBGE é uma mentira descarada. Bolsonarista, aí outro, fiscal da direita, aí de novo, o IBGE, o IBGE do Lula, a mesma estratégia, tem parte da esquerda aí tentando desmerecer o Lula junto com a extrema direita, é aquela estratégia chamada marketing de guerrilha, que é você atingir seu alvo por todos os lados. Qual é o alvo da oposição ao Lula? São as pessoas que confiam no Lula. Então, se não dá para atingi-los pela direita ou pelo centro, os atinge pela esquerda. Tem que atingir por todos os lados. E aí, usam algumas pessoas aí para mentir descaradamente, inventar fake news. Esses aí ficaram mais de 45 dias inventando fake news contra o Lula para ver se conseguiam ali minar o Lula. Eu vi muita gente até muito bem intencionada que disseminava as mentiras acreditando nessas pessoas. Por isso que eu falo aqui quase todos os dias para que você, plantonista, saiba identificar quem são, porque senão as pessoas acabam sendo manipuladas, porque vem alguém, seguem alguém, porque esse aí fala ou falava mal do Bolsonaro, chega na hora, esses aí mostram quem são. Na verdade, estavam ali conseguindo seguidores de esquerda para chegar na hora e pá! Fake news para cima do governo. Pá! Vamos bater no governo aqui. A esquerda, porque a verdadeira esquerda somos nós aqui, não é o Lula. O Lula é neoliberal. Tão neoliberal que 90% do mercado financeiro odeia o Lula.
Inclusive devem ter dado uma bronca aí nos jornalistas da Globo que tiveram aí uma crise e acabaram falando a verdade um pouquinho. Então é bom ver às vezes a verdade ser dita na imprensa. Ah, se fosse todos os dias a verdade nua e crua assim, mostrando a hipocrisia do mercado financeiro. Ia ser muito bom, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja aí. Falou!